Vamos lá, gente. Vamos então fazer um aprofundamento nesses dois planetas que estão aí em Áries, né? E isso impacta muito, gente, porque Netuno vai ficar aí 14 anos. Bem-vindo, Netuno. E Saturno, 2 anos e meio. E aí eles vão caminhar um tempo junto, depois se separa, né? Mas, de qualquer forma, eles vão estar influenciando o signo de Áries, essa área no seu mapa. Áries é elemento fogo, né? Início, vontade, impulso. Quando tá desorganizado, raiva, irritação, sabe aquela coisa assim? Isso é Áries, né? Isso é o Marte quando ele tá fora de lugar. E Netuno e Saturno são planetas, né? Que tem uma qualidade feminina e Áries é uma qualidade Marte, né? Uma qualidade masculina. Então aqui já começa um movimento, né? Que é de Áries. Como que eu, que vou ali, né, tenho uma energia mais yang, vou administrar dois princípios grandes, femininos. Saturno e Netuno, né? Saturno, ele é feminino enquanto terra. Ele é feminino enquanto realidade. Ele é feminino enquanto materialização, né? Enquanto construção de algo. Então, eu pego esse instrumento e vou construir algo. Então, eu utilizo a função daquilo que existe nesse plano, nessa realidade, nessa terceira dimensão, para fazer estruturas, para fazer formas. E ele está relacionado com o nosso osso, né? Com essa estrutura, né? Que dá um eixo para ter um sistema muscular, que dá para ter um sistema circulatório, neural, né? E tudo aí em função disso. E é vivo e desenvolve o nosso sangue, né? Então, ele tem e ele também é a nossa pele, é esse limite. Então, Saturno é o mais profundo e também aquele primeiro contato. Olha isso, né? Ele fala de dois, esse órgão, a pele, é o maior que nós temos. E os ossos, que são os mais densos, é o que demora mais para se renovar. Em torno de 2 anos e meio a 3, né? Para todas as células do seu osso serem renovadas. Então, Saturno, ele fala disso. E ele é o contato com a realidade, né? Essa estrutura. Então, eu tô aqui e eu quero escrever, eu preciso de um lápis, eu não vou escrever com o dedo. Entende? Nesse plano, eu não consigo escrever com o dedo. Eu preciso de um lápis, eu preciso de uma caneta, eu preciso de alguma coisa além do meu dedo para poder escrever, nem que seja areia. E a areia é real, é quadradinha, né? Faz parte desse sistema, dessa estrutura. Toda vez que eu tenho que falar de realidade de estrutura, eu tô falando de Saturno. Então, ele traz para nós a nossa capacidade de materializar nessa dimensão aquilo que eu desejo no mundo de Netuno, no sonho, né? Nesse lugar assim, ó, suave, sutil, aquela ideia, aquela vaga assim, nossa, aquilo lá, a sutileza. Para materializar, você precisa de Saturno. Porque se você ficar só nesse plano sutil, nessa outra dimensão, não tá aqui nessa realidade. Para materializar aqui, nesse tempo que é dele também, você precisa de Saturno. Então, uma das coisas que ele faz é assim, você precisa de tempo para amadurecer. Dentro desse processo, você vai lidar com a frustração. E a frustração é a base dessa realidade, né? Então, assim, não é assim, pensei e já fiz. Você precisa ralar muito para conseguir fazer isso assim, né? Não existe mágica dentro dessa realidade, né? Mas para quem sabe lidar, né, com a alquimia das dimensões, isso pode ser um passo de mágica. Mas no plano de Saturno,
tem esse tempo, né? Esse tempo de amadurecimento, esse tempo para juntar tudo que é necessário para manifestar aqui a sua caneta, o seu lápis, a sua vida, né? O seu desejo foi lançado lá nessa questão do Netuno, né? Nossa, eu quero uma casa assim, eu quero um carro assim, eu quero uma pessoa assim. E aí, essa onda desse desejo vai caminhar pelo coletivo, porque Netuno é coletivo, né? Vai caminhar por esse coletivo até que junte todas as sutilezas necessárias e Saturno materialize na sua vida. Isso leva tempo. Então, quando essas duas coisas, né? Saturno também, ele é essa questão do social, tá? Então, eu vou materializar. Mas eu também tenho que estar encaixado nessa lei social. Agora o tom é abóbora. Agora o tom é verde limão. Entende? Tem essa... Agora a etiqueta é todo mundo dança para direita. Né? Então, assim, qual é a lei dessa sociedade? Né? Qual a estrutura dessa sociedade? E aqui eu tenho que seguir qual lei? Né? A lei também faz parte do plano dele, porque se eu não somo um A mais B nesse plano, eu não vou ter A, ou não vou ter AB. Entende? Então, essa lei saturnina, ela é olho por olho, dente por dente. Né? Ela tem uma sociedade. Aqui no Brasil temos umas leis implícitas, outras já dadas, né? Se eu vou para um outro país, tem ali um clima, tem ali, são outras leis, né? De convivência que são dadas, né? Aqui no Brasil, beleza, o filho ter 18 anos, continuar na casa dos papais. Nos Estados Unidos, não, tem que sair. Entende? Então, isso é do social. E Saturno lida com esse social. Netuno, por outro lado, não tem. Não tem regra nenhuma, nada se encaixa. O negócio eu tenho todas as possibilidades, porque ele é o todo, nesse feminino que abrange o coletivo, aquilo que é para todos. Então, aqui funciona isso, tá? Então vou usar isso. Aqui funciona isso, não interessa, quero isso. Mas você vai ficando fragmentado, né? Você não lida com a realidade dessa dimensão. Você tá aqui, mas não quer ficar aqui. Você quer ficar nesse outro lugar que é gostosinho. Mas que é gostosinho quando você tá lá, mas e aqui no plano de Saturno? Então, eles são femininos que lidam com lugares muito diferentes, né, para esse feminino. E aí encaixa com as questões que Bert fala que o sucesso tem a cara da mãe. É feminino. Nós estamos em Câncer, né? E aí Câncer é complemento de Capricórnio. Então aqui eu tenho a ideia, né? Na água canceriana, borbulha ali, né? Nesse pântano onde tem muitas possibilidades, mas que já tá ali com uma matéria que precisa ser manuseada. Então, Capricórnio faz isso. Eu uso as ferramentas que eu tenho para dar uma forma, né? Então, aí eu pego esse pântano de possibilidades, vou trabalhando ele até eu conseguir uma forma. Esse é o mundo capricorniano. Por isso que Câncer e Capricórnio se dá bem. Eu tenho aqui as possibilidades e você põe isso, vou nutrindo aqui e você vai dando a forma. Entende? Né? Um contribui com o outro. E aí eu construo algo, eu estabeleço algo, eu tenho uma norma. E Saturno, ele não quer algo pequeno. Ele sempre objetiva algo grandioso, grandes estruturas. Pele e osso, lembra? Dentro e fora, bem no núcleo, né? Tem que ter uma estrutura que dê conta do corpo, para manter, assim, claro que precisa dos músculos marcianos para pôr essa estrutura para andar. Então, aqui nós já começamos a entender aonde Saturno faz ponte com Áries. Precisa desse fogo para a coisa começar a andar.
mas eu preciso me adequar, né? Porque se for muito fogo, queima a terra e ela não vai ter estrutura. Se eu me precipitar, eu quebro o osso, né? Eu vou ser imprudente. Então, eu preciso adequar esse fogo, essa capacidade que eu quero criar, lidar com a frustração. Quanto de fogo eu preciso, quanto de farinha eu preciso para fazer esse bolo, né? Quais são os ingredientes, em qual proporção que eu preciso para fazer esse projeto novo de mim mesmo frutificar, se realizar, seja em que área eu for. Então, existe essa interação, né? Essa estrutura vai caminhar, vai ser realizada à medida que Marte ajuda nesse movimento dessa Terra. Porque se a Terra não fica paradinha só pensando, ela também não faz nada, né? Ela solidifica uma forma, mas quem faz o movimento é o povo do fogo, que é Áries. Então, assim, o ariano, né, esse impulso ariano tem que ter uma constância, digamos assim, né? Então, fui, deu errado, vou de novo. Quantas vezes for necessário até que essa estrutura, né, esse vaso, né, esse bolo cresça, que ele vá se assando no tempo dele. Então, esse impulso ariano tem que respirar, né, para ele poder compreender que leva um tempo para aquilo que ele captou, assim, do espírito dele, ir para a matéria, né? Por quê? Porque a questão do ariano é aceitar que tem que ter esse tempo. Vai acontecer o que você quer, mas onde estares, eu preciso ter esse respiro. Olha, você já se frustrou, você já passou por isso, né? Você está passando pela primeira vez, vivendo pela primeira vez, né? Saturno passando aí, você vai ter que lidar com essa espera, né? Para aquilo que você sentiu, nossa, eu preciso disso, concretize na sua vida. Então, entenda que isso leva um tempo de construção. E pode ser que nesses 2 anos e meio você precise investir nisso, né? Nos materiais necessários, nos estudos necessários, nos contatos necessários, nas noites, madrugadas, X, né? Investimentos que você vai precisar fazer em si e nessa construção, nessa alquimia, para que essa matéria, né, se realize nesse plano, nessa dimensão. Porque esse sonho que Netuno traz em Áries são sonhos assim, nossa, captei, né? Netuno, ele é essa coisa do todo, então a ideia tá aí para todo mundo, né? Vamos iniciar algo novo, chega a ideia para você, mas você precisa colocar em prática. Então, você acorda no meio da noite ativo, ligado, aquela ideia, aquele negócio, o que eu vou fazer com isso? Anota, porque Áries é um fogo que faz tchum, daqui a pouco sumiu, você já perdeu a ideia. Anote a ideia e vá pegando as nuances, as sutilezas dela, porque Netuno, ele vai trazer uma coisa que você vai olhar, você pode se assustar com a grandeza disso, você pode ficar com medo, né? Você pode ficar assustado, mas você também pode ficar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero muito, né? Netuno faz isso, ele encanta, porque o todo tem tudo. Você pode acessar isso, né? Tá aí disponível para quem quiser. E aí, quando você acessa isso, entra Saturno para te ajudar. Olha, calma, respira, não é bem assim. Aí vem aquelas coisas, né? Para matar a ideia, porque você só vai ver a dificuldade, ou você vai buscar colaboradores, parceiros, né? Precisa ter essa paciência também para lidar com isso, que é o contraponto lá em Libra, né? Que é o oposto a Áries. Então a gente vai precisar aprender a fazer essa parceria, lidar com as frustrações das parcerias, lidar com a frustração de que o outro pode não entender, pode não comprar a sua ideia. Então, Netuno em Áries, ele pode, assim, você olhar para aquela ideia e falar assim, meu Deus, acho que eu fiquei com medo, acho que eu não quero pôr meu fogo nisso, não. Congela através de Saturno, porque ele acorda os medos das suas frustrações, já, nossa, de novo vou ter que fazer isso.
É. Então, não deu certo da primeira vez, o universo traz outra oportunidade. Então, você tem que abraçar o sonho netuniano para poder materializá-lo com Capricórnio, né? Isso vai exigir que você amadureça, porque é assim que as coisas vão frutificar, né? Fruto precisa de tempo para amadurecer. E aí você vai ter que lidar com o sol, com a água, com os bichinhos, né? Com as possíveis doenças, com as possíveis dificuldades. É assim que você vai crescer e saber como é que faz esse projeto, você vai ganhar experiência. E Saturno, ele com o tempo, por conta dessas experiências, vai ficando sábio. Então, você pode também ter feito uma trajetória e agora em Áries você já, nossa, eu já entendi. Tudo, já me ralei tanto que agora eu entendi como que tem que ser. Você vai atrás. Você vai ter, assim, você não vai perder tempo desperdiçando esse fogo num lugar que não presta, que não vai dar bom. Você já entendeu, você já se frustrou, você já se desiludiu. Quem desilude é Netuno, né? Ele vai questionar suas coisas. Nossa, será que esse sonho vale a pena mesmo? Né? O que é que eu tô animando? De novo, isso está alinhado com algo maior? Porque Netuno também pode estar pedindo isso para você. Olha, você fez até aqui, foi legal essa trajetória, agora você tem que ir um degrau além. Isso pode dar um certo medo, né? Como que eu vou fazer para fazer um negócio tão grandioso? Para crescer mais? Devagar. Netuno vai ficar aí 14 anos. É bastante tempo, né? Dá tempo para construir muita coisa, devagar, né? Tem pessoas que falam que você precisa de 10 a 20 anos para você se tornar um expert naquela área. Depende do quanto você se dedica, né? Quando você pega... Isso é muito visível quando a gente olha para cantores, né? Tem uns que começam de pequenos, então com 20 anos eles estão fazendo sucesso, mas eles ralaram no mínimo 15 anos aí nesse povo. E a gente fala, nossa, já tá fazendo sucesso então, mas você pesquisou quanto tempo antes, né? Tem uma galera, se você pega aí, eles insistiram nisso bastante tempo, tem que investir essa energia, né? Entende? Pega essa energia ariana, pega essa estrutura capricorniana e uma hora vai para o coletivo que é Netuno. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Então é um convite para o coletivo que está acontecendo, porque não é Saturno em Hades para mim ou para você, é para o planeta, para todas as pessoas que habitam aqui. Netuno também. Então cada um está contribuindo com uma coisa. E essa junção Saturno-Netuno, esses femininos aqui também no signo de Áries, é um convite para que a gente possa levar essa energia feminina para fazer um trabalho conjunto com o masculino, né? Então, assim, não é simplesmente o macho vai lá, truculento, e vai fazer, não, ele vai ter que se suavizar através de Netuno, compreender as emoções que estão envolvidas no processo, né? Trazer essa estrutura, trazer os colaboradores para que essa coisa mais masculina possa ficar um pouco mais redondinha, não precisa bater no vizinho, não precisa fazer guerra, né? Podemos apaziguar sem ilusões, né? Porque Netuno, ele tem uma coisa também que é assim, ele nubla você. Você acha que você tá vendo direito, mas você não tá. Às vezes precisa trocar uma ideia, tá? Porque no impulso, o Áries vai lá e quer fazer. E esse impulso pode estar correto, mas o que você tá vendo, não. Né? A energia, nossa, isso é legal. Mas precisa trazer a ordem saturnina para ver se isso tem coerência, se isso agora é desse momento. Você precisa checar as coisas, né? E, por outro lado, você vai se desiludir com aquilo que não serve, né? Então, Netuno faz as duas coisas. Ele pode fazer assim com você, como ele pode arregalar, você fala assim, meu Deus do céu, como eu não vi isso antes? É assim, né? Com Saturno aí, muito provavelmente.
É ruim desiludir? Não, não é ruim desiludir. Porque se você vive num padrão de ilusão e frustração, quer dizer que você está fazendo coisas incorretas, né? Que não vão levar você para um lugar legal, entende? Tudo isso é um aprendizado mais profundo. Como que eu vou lidar com isso coletivamente? Como que eu vou lidar com isso na sociedade? Né? Então, assim, eu quero me colocar no social, mas esse social tem tanta regra, mas funciona, né? Essa estrutura, ela realmente está a serviço do maior, de algo maior, porque Saturno, ele é um coletivo, é um social, então eu vou fazer para beneficiar esse social, e realmente beneficia o social e eu tô egoísta, né? Eu tô fingindo que eu tô fazendo, aí Netuno vem e revela, né? Ou você vai ficar nessa ilusão, assim, hipnotizado por uma coisa que não funciona, que te dá raiva, que te dá irritação, que te traz frustração. Então, você ver as coisas como realmente são é extremamente importante. Saturno e Netuno juntos podem fazer isso, né? Não é para você fazer uma guerra fria, não é para você fazer uma guerra disfarçada, é para você acordar que essa estratégia não funciona e ela é complicada. Seja bem-vindo. Ela é complicada porque você vai para planos mais sutis de energia. E o fingimento tá dentro de você, né? Você tá fingindo para um monte de gente e aí quando você precisar da verdade, como que vai ser, né? Como que você vai resgatar a confiança? Nossa, fingi tanto tempo e agora? Preciso resgatar a confiança, então. E aí? Como que você vai fazer? Você jogou tanta fumaça na cara aí do seu parceiro, e agora quando você quer a verdade? Quando que ele vai acreditar em você? Então esse movimento também existe, né? Então, e tudo isso se aplica quando a gente vai para essa coisa mais sistêmica, nas mentiras, né, nas incorreções, nas dificuldades de estrutura que nós recebemos, nos medos que nos paralisaram, né? Porque Netuno também tem um aspecto muito dogmático. E aqui entra a questão religiosa. Então, religião no sentido de instituição que colocou para você um monte de frase, um monte de conceitos, um monte de regrinhas, que quando você observa mais de perto, não é assim, né? Nós tomamos como verdade algo que é uma mentira. Então, é um momento de revisão disso também, né? Eu quero algo que faça sentido para mim, porque eu vejo que isso funciona no meu dia a dia, funciona para mim. Se funciona para mim, vai funcionar para o outro. Ou eu só aceito aquilo e não questiono nada, né? Então, Saturno aqui também faz isso, né? Eu quero alguém que dite as normas para mim, ou eu vou assumir o risco de seguir esse impulso que deu aqui no meu coração, esse alarme que tocou dentro de mim, e entender que a minha família também me passou um monte de coisa que não serve, e aí toda aquela estrutura que eu tinha, positiva e negativa, começa a fazer assim, nossa, eu preciso ampliar isso, eu preciso ir para um outro lugar. Então, todas essas possibilidades estão presentes nesse momento, né? Para você poder ir se construindo. Quem que eu sou dentro desse emaranhado todo social e coletivo? Esse, no fundo, é o grande pedido, né, desses dois planetas no signo de Áries, né? Onde está aquilo que eu reconheço como sendo eu, e que pode ter sido sufocado por uma sociedade cheia de regras, né, de conceitos e de tem que, ou de uma espiritualidade distorcida do que realmente é. Então, esse momento, né, em que a verdade pode se apresentar para você, isso pode ser um choque, né? E você pode precisar de um tempo para
jogar fora essas coisas ao mesmo tempo que se abre para um outro universo muito mais leve, muito mais dinâmico, muito mais amoroso, né? Em que a realidade pode ser suavizada, né? A realidade saturnina pode se encontrar com esse Netuno e pode trazer uma coisa mais aconchegante, né? Mais bonita, mais gostosa. Eu ouso arriscar dizer, ao medo, que podemos materializar aqui nesse plano, nesse nível, nessa realidade, um lugar mais paradisíaco, mais gostoso, né? Que aquece mais a nós, o nosso coração, onde realmente podemos olhar para o vizinho, não precisa brigar, porque dentro de mim eu estou em paz, né? Eu juntei no meu masculino, né, essa terra e essa água feminina, e isso fez uma coisa gostosa, né? Uma concha, onde essa água fica aquecida, onde ela fica gostosa, né? Onde esse fogo pode ficar ali, ó, tremulando, né? Quando a gente pensa numa vela, né? Ela tem uma parte mais dura, no meio fica mais aguadinha e tem um fogo. Então vamos pensar nesse momento, né? Em que Saturno, Netuno está em Áries, como essa vela, né? Que aquece, que anima, que ilumina, né? Que tem emoção, mas que também tem estrutura e que vai aquecendo, iluminando ao seu redor. Aproveite esse período, mesmo porque vou te contar uma coisa. Não tem como fugir, né? O planeta tá lá, a gente não vai mudar ele de lugar. Então aproveite, aprenda a fluir com isso. E se você tem dúvida, como que é tudo isso no seu mapa? Perdão. Como isso te influencia? Como isso chega na sua vida? Quais as mais coisas onde estão isso no seu mapa? Em que área isso tá? Vem fazer seu mapa, vamos aprofundá-lo, para que você possa ir se liberando daquilo que não importa mais, né? Que você recebeu aí da família, do social e do coletivo, para que você possa achar quem você é verdadeiramente em essência. Vamos juntos. Gratidão.